Deus abençoe a sua vida. Quero te dar as boas-vindas hoje ao nosso segundo episódio dessa nova série Retrocesso. E recomendo a você que não assistiu o nosso primeiro episódio que você assista para que você possa dar sequência naquilo que nós estamos dizendo. E da mesma maneira como ontem, o tema dessa mensagem hoje é depender de quem? Para você que está anotando ou simplesmente queira dar luz à sua imaginação, mas recomendo que anote para que Deus possa fazer uma transformação sempre na sua vida. Amém? E para que nós possamos iniciar o tema de hoje, eu quero ler um texto que está lá em João, capítulo 15, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. E Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer unido comigo e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Eu quero ler novamente aqui, para você fixar esse texto em você mesmo, e diz o seguinte: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece unido comigo e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Eu quero iniciar hoje te fazendo uma pergunta. Quando é que você irá reconhecer e entender que você precisa de Deus? Responda a si mesmo. Quando é que você vai entender e assumir que você precisa de Deus? Sabe, nós temos um grande problema em acreditar que a nossa vida, ela não necessita de ninguém, sabe? Nós não dependemos de Jesus para nada, mas a verdade é essa, que nós não assumimos que nós precisamos de Deus. Nós sabemos que precisamos dele, mas nós não assumimos, sabe? E de tal forma eu falo depender de Deus, eu falo do real significado que a palavra depender carrega em si. Depender, ele tem como significado aquele que precisa de auxílio, ou seja, aquele que precisa de ser ajudado. Outro significado é aquele que precisa de cuidado ou aquele que precisa de sustento. E aí? Deus, ele tem tudo isso para você. É apenas ele que pode te auxiliar, somente ele que pode te ajudar. É Deus que pode cuidar de você, te sustentar. E nós não reconhecemos isso nele. Nós não reconhecemos isso em Deus, a nossa dependência nele. Mas apenas quando precisamos de Deus, nós corremos para os braços dele. Mas em todos os dias da nossa vida, nós escolhemos viver aquilo que nós mesmos podemos proporcionar. Como nós falamos no nosso último episódio, no nosso primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre um novo começo. Deus estava dizendo ao seu povo: eis que faço coisa nova. Ou seja, o renovo naquele povo, o renovo de Deus nas nossas vidas, o renovo, melhor dizendo, isso tudo depende de Deus, porque era Deus que estava dizendo: eis que faço coisa nova. Era Deus que estava fazendo coisas novas na vida dele. Era Deus que estava fazendo coisas novas na vida do seu povo. É Deus que vai fazer coisas novas nas nossas vidas, ou seja, dependemos de Deus. E automaticamente eu entro aqui dizendo que o renovo, para que aconteça um renovo na nossa vida, é necessário reconhecer a dependência. Para que aconteça um renovo, é necessário depender de alguém. É necessário depender de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo? O que significa essa palavra, quem está em Cristo? Nós acabamos de ler aqui que a palavra de Deus diz: se alguém está unido com ele, se alguém está unido comigo e eu nele, ou seja, quem está em Cristo, é você reconhecer que depende de Deus e Deus suprir as suas necessidades. É você estar em Cristo e Cristo está em você. É uma troca mútua, é uma reciprocidade, é você estar em Deus e Deus está em você, mas de tal forma que quando Deus diz, aquele que está em Cristo, ou se alguém permanecer unido comigo e eu nele, se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ou seja, você reconhece que depende de Deus, e Deus supre aquilo que você precisa na sua vida. Você está em Deus, você está nele, reconhecendo que você depende de Deus, e Deus está em você, suprindo aquilo que você precisa, ou seja, tudo que nós precisamos nós encontramos em Deus. Deus é o único que pode suprir tudo na nossa vida, porque ele é o único que pode nos ajudar. Nós vimos que então no livro de Lamentações, no nosso último EP também, que a Bíblia diz que as misericórdias dele é a causa de nós não termos sido consumidos. Ou seja, o fato de nós estarmos vivos hoje, você ter acordado, poder estar aqui me assistindo, significa que Deus teve misericórdia da sua vida. Ele diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ou seja, todas as manhãs um renovo de Deus acontece na sua vida. E a razão de nós estarmos vivos é porque Deus teve misericórdia, ou seja, a nossa vida, ela expressa a dependência em Deus.
a sua vida é a expressão da dependência em Deus. Porque de fato, se Deus não tivesse misericórdia das nossas vidas, nós não estaríamos vivos. Mas Ele olha para as nossas vidas e faz em nós, Ele coloca em nós um renovo, um novo dele. Todas as manhãs Ele nos dá a oportunidade de viver. Ou seja, a nossa vida é expressão total em Deus e não parcial. Não é somente quando eu e você precisa de Deus, não. Todos os dias nós precisamos de Deus e a nossa dependência ela é total, não somente quando precisamos. E de fato, muitas das vezes nós buscamos Deus somente quando as coisas apertam para o nosso lado. Somente quando precisamos, sabe? As situações começam a ficar difíceis na nossa vida e nós dizemos, olha, eu preciso de ir na igreja. Aí nós lembramos que nós temos um Deus, nossa, a situação está tão difícil, eu acho que eu vou na igreja hoje, porque a sensação que eu tenho na igreja, quando eu estou na igreja, quando eu ouço a palavra, quando eu louvo ao Senhor, a sensação é muito boa essa sensação. Mas Deus está dizendo, eu quero que você viva isso todos os dias. Não somente quando você precisa, não somente quando você busca, eu quero que você viva isso todos os dias. Pois a nossa dependência em Deus, ela não é parcial. Ela não é somente quando precisamos, ela é para todos os dias. Eu quero te mostrar isso numa história que eu acredito que você conheça, a história do filho pródigo. Ele, como acredito que você conheça, como disse, ele tinha uma vida que ele vivia e tinha do bom e do melhor na sua casa. O seu pai dava a ele coisas daquilo que era do bom e do melhor. Ele tinha tudo que ele precisava na sua casa. Mas teve um dia que ele resolve viver aquilo que ele pensava que era o melhor para sua vida. Ele resolveu viver a sua vida, viver as suas aventuras, os seus desejos, e ele pega a sua herança e vai para uma cidade longe dali. E começa a viver a sua vida da maneira que ele acredita ser a verdadeira vida para ele. Mas a Bíblia fala que teve um momento que a vida dele começa a viver um declínio. Ou seja, a vida dele estava boa. Você vai lembrar disso do nosso último EP. A vida dele estava numa linha totalmente tranquila. Ele resolve viver a sua vida. E a vida dele agora começa a passar por dificuldades. Ele começa a afundar. Ele começa a viver no fundo do poço, ser humilhado. Ele começa a mendigar a comida dos porcos. Porque ele não tinha comida, ninguém queria oferecer nada a ele. E aí, no exato momento, ele lembra que ele tem um pai. No momento que ele está lá humilhado, mendigando a comida dos porcos, ele lembra que ele tem um pai que pode sustentar ele. Ele lembra que o pai dele tem do bom e do melhor na mesa dele. Que ele come a melhor comida que ele pode comer. E até os empregados do seu pai comem da mesma comida. Ele fala que até os empregados comem a mesa do seu pai. Ele diz, olha, eu acho que eu vou voltar para o meu pai e pedir para que ele deixe eu trabalhar como empregado dele. E ele volta, e a Bíblia fala que no meio do caminho seu pai o encontra, e eles se abraçam, porque o pai estava com saudade do seu filho, e o seu filho ali agora começa a se humilhar e se prostrar diante do pai. Pai, eu não mereço mais ser chamado do seu filho, de filho. Por favor, me aceite como um dos seus empregados, para que eu possa me alimentar melhor. Sabe, naquele momento ele reconhece que ele depende de alguém. Ele reconhece que existe um pai que pode suprir as suas necessidades. Mas Deus vira para ele, ou melhor, o pai dele diz a ele, você é meu filho. Você é meu filho, você não precisa de mendigar o pão. Você não precisa de procurar em mim alimento apenas quando você precisa, não. Você é meu filho, tudo que é meu é seu. Ou seja, você tem o direito de viver isso todos os dias. Você tem direito de ter do bom e do melhor todos os dias. Você é meu filho. Você não é meu escravo, você é meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que você quiser, tudo que você precisar, eu tenho para dar a você todos os dias. Não somente quando as lutas vier, não somente quando vier as dificuldades, não. Você estava morto e agora está vivo. Você estava perdido e agora foi encontrado. Observa que a história do filho pródigo, ele estava vivendo a melhor vida que ele poderia ter. Ele resolve viver a sua vida e de repente agora enfrenta uma situação difícil, uma situação de crise. O dinheiro que ele tinha, as aventuras que ele estava vivendo, agora não existe mais. Ele não tem mais dinheiro, ele está mendigando o pó. Ele está ali mendigando a comida dos porcos, e ele lembra que ele tem um pai que pode suprir ele. Ele lembra que ele depende de alguém e que a dependência dele pode causar um renovo. A dependência em Deus, a dependência em alguém, ela pode causar um renovo na sua vida.
O filho pródigo, ele entende isso de tal forma que quando ele reconhece a dependência na sua vida, um renovo começa na vida dele. Agora ele volta ao pai e o pai dele diz: ei, você é meu filho, você estava morto, agora está vivo, você estava perdido e agora foi encontrado. Ei, é Deus dizendo a você: você estava doente, mas agora eu cuido de você. Você estava com fome, mas agora eu te dou alimento. Jesus está dizendo: ei, a sua vida estava destruída, estava em ruínas, mas agora eu reconstruo a sua vida. Sabe, como eu disse no último episódio, que as situações adversas que nós enfrentamos na nossa vida, ela não é sinônimo de silêncio de Deus em você. Ela é o processo para um renovo. E sabe, quando a nossa vida está desmoronando, as ruínas nas nossas vidas, ela não significa que a sua vida está destruída. Sim, me permita mostrar sempre o lado bom das coisas para você, porque Deus me permite isso. Sabe, as ruínas, ela é um sinônimo. As ruínas é a marca de um recomeço na sua vida, sim. Não é sinônimo se existem ruínas e destruições na sua vida. Não significa que a sua vida está destruída, não. As ruínas são marcas de um recomeço em você. Porque para que Deus edifique a vontade dele na sua vida, é necessário com que ele destrua as prisões que aprisionavam você ao passado, que aprisionavam você ao pecado. Ei, as ruínas da sua vida são as prisões que Deus destruiu para que ele edifique a sua vontade em você. Para que ele edifique a sua vontade em você. E sim, tudo que nós precisamos nós encontramos nele. Isso acontece porque tudo que você precisa, tudo que eu preciso, nós encontramos em Deus de maneira completa. Não é parcial, não é apenas quando eu e você precisa, não. É em todo momento, é de maneira completa. Sabe, eu trouxe aqui alguns significados a você sobre a palavra depender. E um dos significados que eu disse a você é que Deus, melhor dizendo, depender significa aquele que precisa de auxílio. Ei, a palavra de Deus diz que Deus nos enviou o Espírito Santo, aquele que é o nosso auxiliador, o nosso ajudador naquilo que você precisa. Um dos outros significados é aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de cuidado, melhor dizendo, aquele que precisa de cuidado, que precisa de ser alimentado, ser saciado. Ei, Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Ele é a fonte de água viva. Aquele que bebe da sua água nunca mais tem sede. Um terceiro significado que eu trouxe aqui, você irá lembrar, é que depender significa aquele que precisa de sustento. Ei, Deus criou o universo. Ele sustenta todo o universo com a sua mão. E a palavra de Deus diz que Ele te sustenta com a sua mão direita vitoriosa. Deus está sustentando você. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus. E eu pergunto a você, e eu quero que você responda a si mesmo, seja aquilo que for, o que é que você precisa neste momento? O que é que você precisa? Analise a sua vida, o momento que nós estamos enfrentando, o momento que a nossa sociedade está caminhando. E eu pergunto a você, o que é que você precisa? Pode ser qualquer coisa. Seja, sei lá, algo material, sei lá, você precisa de dinheiro. É de dinheiro que você precisa neste momento de crise? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos diz lá no livro de Ageu: tanto a prata quanto o ouro me pertence, diz o Senhor dos Exércitos. Lá em Provérbios diz: mas quem confia no Senhor prosperará. E do que é que você precisa, mano? Do que é que você precisa, meu irmão? Você precisa de cura, de libertação, de vida? Você precisa de viver uma vida verdadeira, uma vida que dá sentido. Aí deixa eu dizer para você, João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. João 3, para que todo aquele que nele crê não sofra, não se aprisione, não fique enfermo, não enfrenta dificuldades, mas tenha vida e vida em abundância. Ei, o que você precisa? Pode falar o que for, o que você precisa? Deixa eu dizer a você, você vai encontrar em Deus. Tudo que você precisa, nós encontramos verdadeiramente em Deus. Isaías capítulo 43, como nós lemos no último episódio, Deus está dizendo: você é o povo que eu amo. Entenda isso, nós já estamos terminando. Deus está dizendo: olha, você é o povo que eu amo. E vocês merecem honra. Jesus está dizendo: olha, eu vou libertar vocês, eu vou salvar vocês. Apenas não tenha medo. Apenas creia que eu vou fazer algo novo na sua vida, sabe? Creia em Deus. Que tudo que nós precisamos fazer é crer em Deus, que Ele vai nos suprir. É crer e assumir que nós dependemos de Deus. Ei, não deixe as situações na sua vida apertar para que você procure Deus.
Não deixe as situações na sua vida ficar difícil para você encontrar Deus, não. Ele quer que você viva o melhor e comereis o melhor dessa terra, mas Ele quer que você viva isso todos os dias, não apenas quando você precisar, não apenas quando as lutas vier, não apenas quando as dificuldades vier, não. Ele quer que você viva isso todos os dias. O renovo dele é todas as manhãs. Todos os dias Deus recomeça a sua vida. Ele quer que você viva algo novo todos os dias, não apenas quando você bem precisar, não apenas quando as dificuldades vierem na sua vida, quando a sua vida apertar e ficar difícil de viver, não. É todos os dias que Ele quer que você viva isso. Talvez você se pergunte, ei, mas e se amanhã Deus não puder suprir aquilo que eu preciso? Tudo bem que talvez hoje Deus possa me proporcionar algo bom, mas e se amanhã Deus não puder suprir isso? Eu vou dizer a você, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele foi capaz de suprir a sua vida. Ele foi capaz de suprir aquilo que você precisava ontem. Ele é o mesmo que pode suprir aquilo que você precisa hoje. Mas aquilo que você precisa amanhã, Ele é capaz de suprir. Aquilo que você precisa para viver daqui 10 anos, Ele é capaz de suprir. Daqui 50 anos, Ele será capaz de suprir. Quando você tiver 100 anos de idade, no nome de Jesus, se Jesus não voltar, Ele será capaz de suprir, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo que você precisa, nós encontramos em Deus. Ele é suficiente a você. Nós dependemos dEle. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos nele. Ei, se você permanecer nele, e Ele em você, tudo acontecerá na sua vida, o renovo acontecerá em você, porque sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus nada podemos fazer, porque nós dependemos dEle. Eu quero dizer para você então nesse dia, reconheça a sua dependência em Deus, e o renovo dEle vai fluir na sua vida. Sim, para um renovo acontecer na sua vida, você precisa de reconhecer a dependência em Deus. Você precisa de reconhecer que você precisa de Deus, que tudo aquilo que você precisa, somente Deus pode proporcionar a você. Ele diz aqui para nós, lá em Isaías 43, quando nós lemos, ele diz, não tenha medo, crê somente, não tenha medo, eu o salvarei. A palavra de Deus diz, não tenha medo, crê somente nele, entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele fará por você. O que você precisa, Ele fará. O que você precisa neste momento, está difícil, é uma situação na qual você não consegue enfrentar? Sim, você não consegue fazer nada sozinho, porque sem Deus, nada você pode fazer. Mas reconheça a sua dependência em Deus. Reconheça que você precisa de Deus para que as coisas aconteçam na sua vida. E o renovo dEle irá fluir em você. No nome de Jesus. Quero finalizar orando com você, de forma a qual nós reconheçamos a dependência que nós temos em Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos a Jesus, no nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti e nós reconhecemos, Pai, a nossa dependência no Senhor. Nós reconhecemos e sabemos que sem Tu, Senhor, não podemos fazer nada. Nós reconhecemos, ó Pai, que sem a Tua poderosa mão, sem a Tua mão poderosa, Senhor, nos sustentando, nós não podemos fazer nada, ó Pai, porque nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor. A Tua mão nos sustenta, ó Pai. O Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, é a fonte de água viva. O Senhor nos enviou o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, ó Pai. Ou seja, a nossa dependência está em Ti. Senhor, todas as manhãs as Suas misericórdias se renovam, porque, Senhor, o Seu renovo, Ele vem mediante as Suas misericórdias. Ou seja, Pai, a nossa vida expressa a Tua vontade, ó Deus. A nossa vida expressa a Sua dependência, a nossa dependência em Ti, Pai. No nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti e reconhecemos que nós somos dependentes de Ti. Senhor, nós queremos viver um renovo na nossa vida, mas para que isso aconteça, precisamos estar dependentes de Ti. E é por isso, ó Pai, que nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, entregamos a nossa vida a Ti e confiamos no Senhor, porque o Senhor fará coisas novas na nossa vida. No nome de Jesus, Pai, é o que pedimos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por estar conosco e não ter nos abandonado nesses dias difíceis, ó Deus. Muito obrigado, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amém? Reconheça a sua dependência em Deus e o renovo dele irá fluir na sua vida. Amém? Espero você amanhã no nosso próximo episódio e fique com Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que você esteja aproveitando esses dias, se Deus está tocando na sua vida. E se você está gostando, quero te pedir para que compartilhe isso com alguém.
mande para algum amigo, para algum parente, para todos os contatos do seu celular. Mande para todos, para que eles possam viver um renovo com Deus também, como nós estamos vivendo nesses dias. Amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se inscreva também no meu canal. Me siga nas redes sociais, no meu Instagram, para que a gente possa estar junto aí durante todo esse processo de renovo no nome de Jesus. Amém? Até o próximo episódio e tchau.